Quer aprender a desenhar? Eu te ensino. Veja, hoje eu falarei sobre 3 fundamentos do desenho e para os quais convém atentar, a fim de tornar os nossos desenhos mais sólidos e interessantes, especialmente quando desenhados em ângulo, tá bom? Quando desenhamos a figura humana em ângulo, convém atentar para alguns fundamentos. O primeiro é que a figura humana pode e deve resumir-se a eixos, tá? Eixos de simetria e eixos de alinhamento, tá certo? Eixos responsáveis por alinhar e estabelecer a simetria entre diferentes partes do corpo, entendido? Claro, nós temos o eixo dos ombros, o eixo do quadril, temos o eixo da coluna e os eixos dos membros, tanto inferiores, tá? Quanto dos membros superiores. Muito bem, conhecidos os eixos, compreenda. Eles são essenciais para a percepção da figura humana em escoço, para a percepção da figura humana em ângulo. Quando rotacionamos a figura, precisamos desses eixos. Precisamos resumir as diferentes partes da figura a esses eixos para ter uma compreensão mais exata acerca do alinhamento e profundidade dos mesmos. Perceba que essas porções que aproximam-se do olhar do observador, elas são engrandecidas, elas avolumam-se, tá? Elas ganham um destaque. Aquelas que estão mais afastadas do olhar do observador, elas são diminuídas, elas sofrem uma diminuição, um encurtamento. Tudo bem? E os eixos, a redução da figura humana em eixos, né, a eixos, vai nos ajudar muito a perceber essa relação, tá? Vai nos ajudar a dar conta, né, dessa relação de uma forma mais simétrica. Entendido? Muito bem, dito isso, compreenda o seguinte: a figura humana, ela é curva. Tanto o esqueleto, tanto as formas, os ossos do esqueleto, quanto os músculos, eles são curvos. Eu costumo dizer a meus alunos que a curva é um imperativo da natureza. Então toda a estrutura dos animais, das plantas, das paisagens serão predominantemente curvas. Essas estruturas seguem arcos. De modo que os nossos eixos, num segundo momento, podem e devem ser reduzidos a arcos, para que você compreenda melhor esses volumes, as diferenças, tá, de volume entre as regiões centrais do corpo e essas laterais. Perceba que existe, uma diferença de altura. O peitoral aqui é mais alto no centro e ele sofre um recuo na medida que aproxima-se aqui do grande dorsal, que é essa lateral aqui. Entendido? Convém atentar para essa diferença de volume. E utilizar esses arcos é tão importante quanto utilizar os primeiros eixos mais retilíneos, tá bom? Outro ponto, outro tópico de importância do nosso vídeo diz respeito à compreensão do formato dos músculos em si. Convém que você conheça pelo menos alguns dos principais músculos do corpo. O popular bíceps, por exemplo. Mais importante que conhecê-lo pelo nome, evidentemente, para o desenhista, é conhecer o formato do bíceps. O bíceps ele pode, num primeiro momento, ser reduzido a uma elipse, tá? Mas você deve observar que ele sofre deformidades, essa elipse, ela sofre deformidades em alguns pontos, tá? Vai assumindo, portanto, uma configuração própria. Outro músculo de extrema importância é o deltoide. O deltoide é esse músculo aqui, essa bola de cima do braço, que se conecta ao trapézio. Esse músculo aqui formando a linha dos ombros. Conheça, pelo menos, esses músculos, só para começar. Nós temos também, para completar a descrição dessa área, o grande peitoral,
que está fortemente relacionado à clavícula, tem o seu formato no topo delimitado pela extensão da clavícula. Temos o pescoço, cujo principal músculo é o esternocleidomastóide. Por favor, não se deixe assustar pelo nome, tá? Esse músculo aqui, percebe? E temos também, para completar o nosso trabalho aqui, o tríceps. O tríceps ele é mais estreito, ele é quase uma tirinha se comparado ao bíceps, isto é, quando o braço é visto nessa rotação. Quando vemos a porção posterior do braço, quando o ser humano é visto de trás, é mais fácil perceber a extensão completa do tríceps e ele se torna maior. Mas nessa posição, o destaque horizontal vai para o bíceps, de modo que o tríceps fica parecendo uma tirinha. Tem essa porção mais estreita e essa cabeça que é mais larga, essa área aqui mais acima. Compreende? Tudo começa do esboço, tudo começa da percepção de que a forma humana, por mais complexa que seja, pode ser reduzida a eixos muito simples, ao famoso bonequinho de palitinho. Quando somamos a isso, quando acrescemos esse conhecimento elementar, o conhecimento de que as estruturas humanas são curvas, são arqueadas, nós progredimos na compreensão da figura. E quando, por fim, associamos a essa compreensão espacial, a essa estruturação espacial, o formato específico de ossos e músculos, quando relacionamos esses conhecimentos, nós obtemos uma figura humana muito mais crível. Esses formatos eles não precisam ser perfeitamente realistas para convencer o observador, convencer o seu público de que você tem um desenho sólido, um desenho de uma figura humana crível. Não precisa ser perfeitamente realista, porém precisa sim ser minimamente pesquisado. Esse tipo de pesquisa que eu compartilho aqui com vocês, compartilho com meus alunos. Se você tem interesse em aprender a desenhar, se você quer aprender a desenhar, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar nossos vídeos. Se você fizer simplesmente isso, você já vai estar aprendendo mais sobre desenho do que muitos outros alunos espalhados por essa internet. Então acompanhe o nosso trabalho para aprender a desenhar. Até um de meus próximos vídeos.